linha. Saiu o levantamento, toque de cabeça. Gol! É do Nacional Berguense. O cruzamento veio da esquerda. Eu não aguento mais. Opina Galo! Opina Galo! Galo, Galo! Ele vai com o pé direito, bateu O Atlético é campeão da Copa do Brasil 2014. Que a história não vai terminar assim. Como eu disse, aqui é Galo, porra. Aqui é Galo, porra. Pode ir comprando remedinho porque vai ter emoção. Opina Galo! Opina Galo! Então, gente, hoje mais um episódio do Opina Galo. Após mais uma derrota na Libertadores. Tá fácil? Nada, né? Então, gente, vamos para os destaques iniciais de hoje. Tem algum destaque? Qual o número mais relevante da partida, mano? Depois daquela partida de ontem, não tem destaque nenhum, não. O silêncio é o destaque de tudo mesmo. O destaque é negativo. O Atlético teve 60% de posse de bola e não conseguiu criar uma chance clara de gol durante o jogo. Felipe. Destaque é a diretoria, que é o cachorro que corre atrás do rabo. Malu. Fora das quatro linhas hoje, então, para poder quebrar esse climão que tá essa derrota, a gente vai falar um pouquinho sobre a nova patrocinadora, né? A nova fornecedora de material esportivo, a Lecoq Sportif francesa, que eu vou abrasileirar porque eu não sou obrigada. E eu vou falar um pouquinho a função ou não do Elias. Então vamos pro jogo, né, gente? Que é o mais importante, o mais triste. Ô Stefano. Oi. Traz os números da partida pra gente chorar um pouquinho. Aqui, só rapidinho. Achar função pro Elias é fácil, eu quero ver achar função pro Levi. Enfim, números da partida. Posse de bola do Galo foi 60,6%, 4 finalizações certas, 8 erradas, 8 assistências para finalização, 449 passes certos, 34% de passe errado. Posse de bola do Galo foi 30% na defesa, 50% no meio campo e 19% no ataque. Os números atléticos caíram muito depois que o Levi mexeu no time, colocando 2 volantes mais recuados e o Elias um pouco mais avançado. Você vai falar da função do Elias daqui a pouco, né? Não vou entrar muito nesse mérito, não. Quer saber quem foi o jogador do Atlético mais finalizou certo, mais errou passe? O que você quer saber? Fala comigo, Diego. Fala pra mim aí, quem que foi o que mais finalizou certo? Foi o empatado no Casares, José Welles, cada um com 2. O José Welles foi a finalização mais perigosa do Atlético no jogo, um chute na trave. E os que mais finalizaram errado, Ricardo Oliveira e Luan, com 3 pra cada. Ô Felipe, Zé Wellison, o volante marcador do Atlético, teve a mesma quantidade de finalizações que o Casares, que é o articulador do time. O que nós temos a dizer sobre isso? E mais que o Ricardo Oliveira, que é o centroavante. Isso mostra que o time não tem uma criação, ou porque o Casares ficou muito isolado e foi marcado bem no jogo, ou é porque o time se perdeu nesse esquema. O Zé Wellison, que é um cara que tem um pouco de qualidade no pé, chamou um pouco a responsa ali no meio campo e conseguiu dar um passe, chutar aquela bola que ele chutou na trave. Mas isso é porque a deficiência desse esquema, a deficiência do time do Levi é muito gritante. Malu? Eu vejo um problema crasso nesse esquema do Levi, que é pra que você vai tirar um atacante para entrar com um volante no time, sendo que isso prejudica o ataque de modo geral. Então, assim, a saída do Xará, o pessoal até falou bastante que era um pouco justificado porque ele não estava apresentando os números, etc. Mas uma coisa que a gente tem que valorizar no Xará é a questão da velocidade. Ele traz velocidade pro ataque. Então, mesmo que assim, até agora ele não tenha demonstrado tudo que a gente investiu nele, a maior contratação da história, o hype era muito grande ao redor de Xará, mesmo assim ele tava lá, entendeu? Ele tava lá correndo.
substituir esse jogador que estava fazendo uma função, pelo menos tática no jogo, mesmo que não muito técnica, por outro jogador que tinha outra função tática, que era o elemento surpresa da mistura, o elemento X que aparecia em alguns momentos, e agora esse jogador ele é completamente perdido. Eu não preciso falar quem ele é, porque todo mundo sabe que é o Elias. Ele não sabe se a função dele é ser ponta, ele não sabe se a função dele é ser atacante, ele às vezes está dentro da área como centroavante. A única certeza que a gente tem de tudo, que eu tenho certeza que você vai falar também, é que ele não marca, ele não corre, ele não dá passe, ele não finaliza e ele não faz nada. Então a função dele é ser ali no campo sem fazer nada. Então se tirou um jogador que tinha uma função de ataque para colocar um jogador que tinha uma função de volante / meio campo e substituiu um pelo outro e acabou com o time, matou a transição do time. Ô Stefano, você falou pra mim que a posse de bola no Atlético no ataque foi 19%, é isso mesmo? Mas foi 19%, foi isso mesmo. No ataque foi 19% numa partida em que você tem a necessidade de atacar, mesmo jogando fora de casa. Sensacional, né? Se você quiser o número mais preciso, 19,55%. Olha só que beleza, hein? É devido ao esquema. Também. Então, assim, essa questão. Enquanto você falou que o Casares e o Zé Wellison tiveram a mesma participação em chutes de gol e o Zé Wellison não conseguiu acertar a trave, acho que isso aí já reflete muito bem o espírito que tá o time do Atlético, né? Um volante que ele tem qualidade, ele tem tudo, mas é um volante que a única função que ele tem na partida é roubar e dar passe. O cara consegue ter o mesmo número de finalização do que o criador de jogadas e mais do que o centroavante do Atlético. É ridículo, para não falar outra palavra. Os jogadores que mais acertaram passe no Atlético ontem em campo, o que mais acertou foi o Elias, 59, e é o único jogador do meio pra frente, na verdade tem o Luan também, entre os 5 primeiros, só é os dois. O resto é o Hever, o Fábio Santos e o Igor Rabelo. E depois do Luan vem o Patrick, Zé Wellison e Jair. Mas isso já é um problema assim, não sei se tanto um problema, porque tocar a bola talvez não seja um problema tão grande assim, se você conseguir atacar efetivamente. Mas isso tá acontecendo no Atlético, tem eras que o sistema defensivo é o que mais toca a bola. E não é de hoje não é de Levir, é de outros treinadores. E eu já comentei sobre isso lá no Twitter, que os jogadores que sempre têm mais passes é geralmente quem tá ali da defesa para trás. É muito raro aparecer um Casares pra tá figurando lá, uma pessoa que tem que distribuir passes, né, que deveria estar nesses números. E voltando um pouquinho sobre a questão do Zé e do Casares terem os chutes ao gol, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de chutes certos, né, que o Stefano falou que foram 4 finalizações certas e 8 erradas, né, assim, pra fora do gol. O Zé Wellison, ele tá fazendo uma função que era a função do Elias, que é a função do volante que aparece de surpresa. E então, assim, é claro que eu esperava mais finalizações certas do Ricardo Oliveira. Isso é óbvio, acho que para todo mundo. Mas ter o Zé Wellison como nessa estatística como um elemento surpresa, isso não é tão... Eu não vejo isso com olhos ruins. Eu vejo com olhos ruins a questão do Pastor não estar na frente. O Zé Wellison podia ter as duas, desde que o Pastor tivesse 4. Assim, exemplo. E o Casares também talvez mostre um pouquinho dessa... Não sei como é que eu posso usar a palavra, mas individualidade, sabe? Que o Casares, às vezes, ele traz a jogada pra si e ele mesmo quer finalizar. A questão de batida de falta, que a maioria das vezes ele bate direto. Então, são 2 números que não me assustam. Não vou falar que eu gosto, porque eu não gosto, mas eles não me assustam. O que me assusta é ter o Ricardo Oliveira, um Luan, com menos números certos do que esse. 2 dados que eu acabo de ver, que eu ninguém tinha conhecido. Um foi que o Atlético tomou o gol no segundo momento com mais posse de bola na partida. O gol foi aos 71 minutos, na hora o Atlético tinha assim, praticamente 60% de posse de bola. Depois disso, a única vez que o Atlético foi ter mais posse de bola foi no final do jogo, que teve 78%. E a maior interação na partida, interação em troca de passe entre 2 jogadores, foi do Igor Rabelo com o Fábio Santos. 21 passes trocados entre os dois. Nossa senhora! Do Igor Rabelo pro Fábio Santos.
Você vê como é que o time foi produtivo, né? Os dois que mais trocaram posse foi o lateral esquerdo com o zagueiro pela esquerda. Sensacional. A questão que a Malu falou do Zé Wellison, eu também, assim, me assusta por ser o Zé Wellison, porque se o cara tá nessa posição aí de ser o segundo volante do time, tinha que ser o Elias. Se o Elias não tá fazendo essa função, quem tá fazendo em campo? Eu vou discutir isso mais pra frente, mas isso tá me irritando um tanto. Vamos fazer o seguinte, vamos inaugurar um quadro agora. Nosso querido Felipe é um cara muito estressado com o Atlético, né, Felipe? Quase sempre. Então, gente, nós vamos fazer hoje a estreia do quadro. Agora, no Opina Galo. Meu nome é Reinaldo Antônio do bairro das Indústrias. Eu tô chateado demais com esse trem. Torcedor Raiz. Torcedor Raiz de hoje, que é a cornetada, vai pra diretoria, né? Que é se você já viram um cachorro correr atrás do próprio rabo, ele sempre vai correr ali atrás do rabo e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Essa é a diretoria do Atlético desde do início de 2018. Eu poderia considerar as outras, o Daniel Nepomuceno, mas vou focar nessa diretoria atual, que é a vigor. No início de 2000 e no final de 2017, né, o Sete Câmara assumiu junto com Alexandre Galo e assumiram uma batata quente que era o Oswaldo de Oliveira, que estava como técnico na época, trazido pelo Nepomuceno. Eles poderiam simplesmente falar pro Oswaldo que não ia ficar, porque não era uma contratação do Sete Câmara, era uma contratação da gestão anterior, mas manter o Oswaldo e sem convicção não há respaldo no trabalho. Então o que acontece? Chegou em fevereiro, tiveram que corrigir o problema, que era o Oswaldo. O time não encaixou, o time não andou, colocaram lá pobre do Thiago Largue. O Thiago Largue, ele começou bem, teve ali um início de brasileiro bem, foi eliminado na Copa do Brasil, é verdade, eu sou americano, mas o início brasileiro parecia ser promissor, foi líder, né, antes da Copa, mas durante a Copa perdeu jogadores, né, por lesão, negociado, e os que chegaram eram de características diferentes dos que saíram, então teve que remontar e o time não começou a andar. Quem que pagou o pato? Thiago Largue foi demitido. Isso quando a diretoria já tinha efetivado o Thiago Largue sem convicção de efetivar, né? O Thiago Largue manteram por um tempo, efetivado sem convicção, e a diretoria voltou e contratou o Levi. Veio o Levi, não porque o Levi era um cara que ia chegar, vamos pro Levi, porque o Levi vai resgatar o Atlético, vai dar nós um padrão de jogo. Não, o Levi foi contratado pelo que ele fez no passado, em 2014, que ele já tinha feito antes, pelo nome, pela história que ele tem aqui em Minas, no Atlético, sem nenhuma convicção. De novo, falta de convicção. E tá aí agora o Levi fazendo uma péssima campanha. O que a diretoria vai fazer? Vai manter o Levi? Vai contratar outro técnico? Se contratar outro técnico, vai dar respaldo? Vai ser com convicção? Vai entender o que quer? Eu acho que a diretoria não pensa muito nisso. É o mesmo erro de 2018. A gente está em 2019 e o erro de 2018 parece ser o mesmo. Eu acho que a diretoria, se não passar a pensar uma cabeça de um futebol profissional, ela vai continuar ficando no mesmo lugar. E quem sofre com isso é o futebol do Galo. Gente, essa aí foi a cornetada do nosso querido Felipe. Malu, concorda ou discorda? Concordo com, acho que praticamente tudo que ele falou. A questão de troca de técnico também não me agrada. A gente tinha técnicos, assim, alguns foram mandados embora por motivos extra-campos, tipo Oswaldo. A gente tem alguns técnicos que foram mandados embora por, sei lá por quê, tipo Roger Machado, que tinha números bons. Aconteceu no Galo, aconteceu no Palmeiras também. Então, assim, pode ser dele, falta de sorte, ou sei lá que as pessoas estão vendo, que a gente não tá vendo. E o Largue, pra mim, eu gostava bastante dele. Eu era uma das pessoas que defendia ele muito, principalmente por causa disso que o Felipe citou, de perder peças. A gente perdeu nosso meio de campo durante a Copa. E você tem um time e você perde as duas principais peças do time, assim,
sem tirar a importância dos outros jogadores, né? Mas a transição do time, a gente perdeu isso. Então é muito complicado manter um elenco dessa forma. Ele tentou do jeito que deu, assim, segurou as pontas até onde podia, não tinha como fazer muito diferente daquilo, só se pedisse um milagre para poder voltar o Adilson e o Blanco. Mas uma coisa que ele me falou que me incomodou profundamente, e foi assim, o que eu usei como escudo para poder falar assim, não, realmente ele deveria ter sido mandado embora, foi uma entrevista que ele deu pouco tempo antes de ter sido anunciada a demissão, que foi ele falando que o Galo não ganhava o Brasileiro há quase 50 anos e ele não tinha obrigação de ganhar. É claro que tinha, é óbvio que tinha, é evidente que tinha. Uma coisa que ele tinha obrigação era de ser campeão brasileiro. Primeiro, por quê? Porque todo técnico que entrar em time grande é obrigado a ganhar todas as competições, seja ela estadual ou mundial. Você entrou num time grande, você assina um contrato com a torcida de que vai ser campeão. E segundo, por quê? Você tá jogando pra quê? Você tá colocando seu time em campo pra quê? Se não for pra ser campeão, qual que é o outro motivo? Então, assim, eu acho que esse foi o maior erro do Largue na gestão do Atlético como treinador. Eu ainda deixaria ele, tipo assim, como, sei lá, um analista, ou então a função que ele fazia com o Oswaldo. Eu acho que ele é bom, eu não acho que ele seja um treinador ruim. Eu acho, inclusive, que ele pode ser melhor no futuro, se ele conseguir abrir um pouco, expandir os horizontes dele nos pensamentos técnicos e táticos que ele tem, porque às vezes ele insistia muito com a mesma coisa sabendo que não ia dar certo, mas é um cara assim, como treinador, eu não via o que ele podia ter feito diferente, mas o extra-campo, que é até minha função de falar aqui, foi isso. Eu acho que ele errou muito, muito mesmo, nessa afirmação dele, e por isso eu acho que não foi um erro tão grande ter demitido ele, porque se tá treinando meu time, eu quero que o cara tenha mentalidade de campeão. Falta 3 rodadas, tem que ganhar 3 jogos, os outros tem que perder os 3 jogos, não importa, a gente vai continuar lutando, porque se tem chance é porque é nosso, entendeu? Eu sempre penso assim com as coisas na minha vida pessoal, e eu acho que a mentalidade de uma pessoa que está à frente de um projeto tão grande deveria ser assim também. Apesar de ter que usar o pé no chão para várias coisas, falar assim, olha, é isso, a situação é essa, a gente tem tantos % de chance, mas a gente vai se agarrar nesses % de chance e vai dar nosso melhor. Eu acho que tem que trabalhar dessa forma. Da mesma forma que eu acho que agora com o Levi, eu não sei se seria a decisão mais certa mandar o Levi embora. É claro que a gente vê a teimosia que o Levi tem com Elias e Patrick. São 2 jogadores para mim que estão fazendo hora extra no Atlético, mais o Elias que o Patrick, porque o Patrick nunca jogou bola, o Elias sabe jogar bola e não tá jogando. Então para mim o erro do Elias é maior ainda. E ele insiste com os 2. Quando ele viu que o Elias ia perder a vaga de volante dele, porque hoje a gente tem vários volantes tão melhor do que o Elias, aliás, todos os volantes estão melhor do que o Elias, atuando como volante, e quando o Levi percebeu que o Elias ia perder a vaga dele no time, ele inventou uma vaga pro Elias, tirando o jogador que poderia realmente sair, que era o Xará. Então, eu tenho na minha cabeça que se fosse o Hever que tivesse mal, o Elias ia jogar de zagueiro, porque não tem lógica esse comportamento do Levi de insistir com o Elias numa posição que ele não sabe jogar, numa fase péssima. Então, pra mim, é puxão de orelha no Levi, porque no mercado não tem coisa melhor. Então, ou é insistir, assim, mas muito fortemente mesmo, em algum treinador de alguma outra equipe tá atuando agora, aí eu nem vou mencionar porque, né, não precisa, mas ou é ir com unhas e dentes atrás desses caras que sabem treinar o time de futebol, mas já estão empregados, ou é puxar a orelha do Levi, seja Marques, seja Sete Câmara, seja Leonardo Silva. Quem quiser puxar a orelha do Levi, por mim, pode puxar e falar assim, olha, vamos sentar, vamos conversar e vamos montar esse time direito. Porque o nosso elenco não é ruim, a gente tem peças boas e a gente tem 2 jogadores que estão numa fase espetacular, que é o Casares e o Ricardo Oliveira. Mas não adianta você jogar com 3 volantes de ofício
e atrasar o Luan no campo, jogando de, entre aspas, quarto volante, se isso fizer algum sentido, e deixar o Casares e o Ricardo Oliveira sem receber bola, sem dominar a bola, sem nada, sabe? Eu acho que o negócio é conversar com o Levi e mudar a mentalidade dele, porque infelizmente a gente precisa dele nesse momento, porque não tá tendo nada melhor não. Concordo, Malu. Sobre o Thiago Lago, eu acho que a frase que ele usou, acho que ele foi juvenil. Acho que a intenção dele não era falar daquela forma. Ele se expressou muito mal. Eu acho que isso aí que fudeu ele. Sobre a função do Elias, o papel do Patrick em campo, isso a gente vai discutir um pouco mais pra frente. Só que é o seguinte, ontem, nitidamente, o que aconteceu? O Atlético tinha o Elias pela ponta esquerda e o Luan pela ponta direita. Como você mesmo destacou, o Luan jogou como se a gente tivesse jogado no 4-4-2 com 4 volantes. O que o técnico do Nacional percebeu? Os 2 pontas, em tese, não atacam. O que ele fez? Avançou os laterais e o gol do Nacional foi justamente isso. O Jair comete uma falha, a bola vai para o lado direito com o Patrick e Luan, os dois não marcam, a bola é cruzada pelo lateral esquerdo, pelo ponto esquerdo dele, e o Igor Rabelo, com 2 metros de altura, fica parado na área, toma o outro cara, o atacante dele, chega bufando e faz o gol. Então assim, o que o técnico deles observaram? Olha, eles têm 2 pontas que não atacam nem definem, fazem número no meio campo. Eu vou pressionar esses caras. Pressionou tanto que uma hora abriu a brecha. E assim, o Stefano tinha falado da questão da posse de bola de ser 19% no ataque. Ô, gente, tiver jeito, se não tiver, me desculpe, mas qual foi a porcentagem de minutos que o Ricardo Oliveira teve posse de bola? Se ele tiver ficado com a posse de bola 5 minutos, foi muito, somando todos os toques dele na bola. Então assim, o cara ficou totalmente isolado. Hoje, no Atlético, é muito fácil você isolar Ricardo Oliveira e Casares. Se você isolar os dois, literalmente fudeu, porque você não consegue desenvolver nenhuma jogada. Então assim, como é que você, com um técnico do gabarito do Levi Coupe, o Levi Coupe foi campeão da Copa do Brasil em 2014, jogando com um volante, com 2 meias sendo os meias volantes, que até inventaram esse termo na época e tudo. Aí foi pro Fluminense, foi pro Santos, não arrumou nada lá, veio pra cá na esperança de que 4 anos depois ele ia fazer o mesmo trabalho que fez. Não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque o cara não procurou saber nem quem era o Danúbio. Não teve trabalho de reconhecimento do Danúbio, não teve trabalho de reconhecimento do defensor, não teve trabalho de reconhecimento do Nacional. Gente, o Atlético é muito melhor que esses 3 adversários. Muito melhor que o Cerro. Muito melhor. Mas por que perdeu o jogo? Por que custou a ganhar na pré-Libertadores? Porque os caras falaram assim, olha, eu sei exatamente como o Atlético joga, o Atlético não sabe como eu jogo, e a gente vai tentar dificultar o jogo dessa forma. E é assim que aconteceu. E se não acordar, eu duvido sinceramente que o Levi passe do primeiro semestre no Atlético. Ô Stefano, traz alguns números positivos aí se tiver. Você falou a respeito da posse de bola do Ricardo Oliveira na partida, foi 2,95% do tempo. 2,95% do tempo foi com ele. Abaixo dele, dos jogadores que começaram como titular, só o Vitor. E além do Vitor, os 3 jogadores que entraram no segundo tempo, que é o Ruga, o Xará e o Alejandro. Sabe quem foi o jogador do Atlético com a maior posse de bola em campo? O Hever. Sabia. Ele jogou relativamente bem. Eu achei que algumas antecipadas dele e tudo, ele acho que foi o único que salvou assim individualmente. Você falava só do Elias, eu tô vendo aqui o mapa de calor do Elias, a maior parte das ações dele foi do meu campo pra trás, você tem ideia. Tá vendo? Pode falar. Se eu falar um pouco do Levi, o Levi não tá enganando ninguém, né, gente? O Levi é isso aí. Ele voltou para o Atlético em 2014, foi muito bem, ele pegou um trabalho que já era bom, ele do Cuca, não vou citar o atual que ficou pouco tempo, mas pegou um time bom, com um trabalho que já vinha do Cuca, que era bom, foi campeão, foi bem em 2015 com peças limitadas, mas o time com problemas defensíveis horríveis, foi um dos piores defesas, teve defesa de rebaixado. Ele saiu muito por conta disso, criticado muito por conta disso, pelo desgaste também, mas foi muito por conta do time. Não conseguia ter uma defesa boa com Gemerson e Leonardo Silva na zaga. Ele não conseguia ter uma defesa sólida. E foi mal no Santos. Ele sai do Santos porque era um time muito desorganizado. E saiu do Fluminense também por conta disso. Quando ele volta, ele não tá enganando ninguém. É o Levi de sempre. É um time que vai
ser desorganizado, é um time de briga de rua, que vai bater muito e vai levar muito, mais leva do que bate. Então é isso. E ele tá tentando, né? Ele meio que parece que deu um baque, né? Os 4 gols que sofreu pro Danúbio, pro Defensor, deu um baque. Ele tá tentando ele colocar, fazer um time mais seguro, mas ele não tem capacidade de fazer isso com o time. É um técnico que tá na história do Atlético, que tem muitas passagens, mas é um técnico limitado. Ele não engana ninguém. Ele é assim, é o Levi Coupe. Então... É o famoso distribuidor de colete. E eu ouvi relatos que o time dele treina mal, ele não corrige nos treinos. É Levi Coupe. Então não adianta. A torcida do Atlético não tá sendo enganada. É só ver as cobranças de escanteio. Como é que você cobra escanteio daquela forma toda hora e ninguém questiona isso? Pelo amor de Deus. Eu comentar da troca coletiva que ele deu ontem, falou sobre dar equilíbrio pro time, que ele ainda não achou o equilíbrio ideal pro time. Mas estava achando, o problema é esse. Nos 3 primeiros jogos que o Atlético fez na Libertadores, não jogou mal. Jogou bem. Teve um empate com o Danúbio, poderia ter vencido, cochilou 2 vezes, tomou 2 gols. Da mesma forma no jogo de volta, fez 3-0, no segundo tempo apagou. Mas o time jogava bem. Ele foi mexer no time, o time desandou. Não consegue mais ter liga, não consegue mais criar. O Atlético não faz gol há 4 jogos na Libertadores. 4 não, 3. O Ricardo Oliveira tem 1 mês que não faz gol. Tem 3 jogos, eu acho que ele não faz gol. Aí é complicado. Como é que ele vai dar equilíbrio pro time se ele mesmo mexeu no time e atrapalhou o time? E ele fala que o time dá sequência, não tem entrosamento. Mas por que ele não deu sequência se o time estava dando certo? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Gente, olha, sabe o que ele tá fazendo sim. O Felipe mencionou aí a passagem do Levi em 2014. Nós fomos lá em São Paulo, perdemos de 2-0 pro Corinthians. Chegou aqui no Horto, o que a gente precisava? Foi o jogo Mineirão, né? O que a gente precisava fazer? A gente precisava ganhar o jogo. A gente entrou com um volante só. No jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, entrou o Donizete. No jogo contra o Flamengo, que a situação foi a mesma, entrou Josué. Não era nem o cabeça de área. Então, assim, o Levi sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe ganhar um jogo quando ele quer ganhar um jogo. Porque na hora que a gente tinha que fazer 4 gols, né? Era 3, mas depois virou 4, etc. Na hora que a gente precisava fazer gol, ele sabia que ele tinha que jogar com o volante a menos. Porque ele tirou o Donizete no jogo e o Josué no outro. A gente jogou com um volante só nos 2. Quando foi a partida contra o Cruzeiro, sabendo que era clássico, que o jogo era completamente diferente, o jogo era em Belo Horizonte e tinha toda a mística, né, que envolvia o jogo, 2 volantes, Josué e Donizete, jogaram junto. Então, assim, falar que o Levi é isso aí, que ele não sabe o que ele tá fazendo, isso pra mim é subjugar a capacidade do Levi de treinar um time. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tá sendo teimoso com a escalação que ele tá propondo. Mas saber o que ele tá fazendo. Eu acho que ele não sabe o que ele tá fazendo. Sabe por quê? Que não? Ele tem 4 anos. Como é que foi o desempenho dele no Santos? Como é que foi o desempenho dele no Fluminense? Tem 4 anos, tem 5, né? Porque nós somos em 2019. Então, assim, naquela época, o time proporcionava esse tipo de coisa, porque tinha também qualidade pra isso. Porque, querendo ou não, o Luan tava em melhor forma fisicamente. O Dátulo era um meia que voltava pra marcar também. Você tinha o Carlos e o Tardelli, que, querendo ou não, voltava pra marcar, principalmente o Carlos. Então, assim, eu acho que não era o Josué, eu acho que era o Rafael Carioca. Eu acho que o Josué já tinha saído dessa época, eu acho. Depois a gente confere isso, mas eu acho que era o Josué. Lembranças de Josué jogando na Copa do Brasil. Aí assim, mas pensa só, isso tem 4 anos, 5 anos, cara. Olha hoje aí, igual você falou, a questão da necessidade de fazer gol, precisava fazer 4 lá, precisava vencer o jogo ontem, não precisava? Por que não, em vez de colocar 3 volantes, gente, como é que você escala o Elis ponta esquerda, gente? Aquilo ali pra mim foi ridículo, foi o cúmulo do idiotismo, não tem explicação aquilo. Você coloca um jogador lento na ponta esquerda pra fazer nada. Pra quê? Qual que é a explicação daquilo? Ô, Stefano, você falou a questão da coletiva ontem. Cara, teve uma... Eu não vi a coletiva, tá? Eu só recebi algumas mensagens pelo WhatsApp nos grupos, que, se eu não estiver enganado, foi o Cláudio Rezende que fez a pergunta se o Levi concordava que a produção do time caiu no segundo tempo. Foi isso a pergunta? Foi com essas palavras, não, mas a ideia da pergunta era essa. E a resposta do Levi, posso concordar. E daí? Então, cara, assim, eu acho que o Cláudio, com todo o respeito, que é um profissional da Rádio Tatiá, então o cara não tá ali à toa, né? Mas, gente, depois de uma partida daquela,
você não pode fazer esse tipo de pergunta, cara. Você afirma que o time caiu de produção sim no segundo tempo, que foi ridículo, foi péssimo, e manda ele se explicar, cara. Ou você afirma que foi um segundo tempo ruim e pede explicação pra ele, você não pode fazer esse tipo de pergunta, cara. Sinceramente, afirmar que foi ruim, afirmar que foi péssimo, que o time precisa de resposta sim, e mandar ele se explicar. Tipo de pergunta só dá mais pra ele dar patada e abertura pra ele dar uma resposta vazia como ele deu. Eu concordo que o time caiu de produção, e daí? Mas aí também faz o quê? O repórter, pô. Fala, ô Levi, caiu de produção, o time teve isso de falha. O que você tem a dizer? Se ele responder, bem, se ele não responder, ele sentiu o golpe. Ele viu que o time tava mal. Teve uma resposta também no repórter uruguaio lá, que tem todo Terans, né? Como é que você diz o Terans? Eu não queria que ele fosse titular e pronto, entendeu? Então assim, também a mídia mineira principalmente também tem que começar a tratar principalmente o Levi Coupe de uma forma mais séria, porque ele vai e faz piadinha também em coletiva e fica por isso mesmo, sabe? Então assim, ou a gente também começa a ter uma postura crítica, uma postura de responsabilidade, de fazer as perguntas certas também, de fazer umas perguntas consistentes, ou a gente vai ficar nessa mesmice aí. Ô Levi, foi mal o time hoje, né? Foi, e daí? E aí, o que você tem pra argumentar com o cara? Não tem porra nenhuma pra argumentar com o cara, não. Entendeu? Tem que posicionar também, tem que bater, tem que criticar sim, mas também tem que fazer pergunta inteligente, porque fazer pergunta só pra cumprir tabela ali também é melhor ficar calado. E até porque é uma pergunta só pra cada um, né? Se você não souber aproveitar essa pergunta sua para fazer uma pergunta construtiva que vai agregar alguma coisa, você vai acabar tendo uma resposta dessa daí, ou então tendo uma resposta política igual normalmente também o pessoal sempre dá. Exatamente. Uma coisa assim, a questão do Gomit, por exemplo. Ele é um cara que, sim, acredito eu que perdeu um pouco de conceito depois de tudo que aconteceu, né? Virou até comentarista agora também, né? Então assim, mas ele é um cara que incomodou tanto que o Oswaldo Oliveira pelou com ele. Assim, tem que fazer pergunta pra incomodar sim. O cara tá lá pra responder, se não quiser responder, o problema é dele, mas você tá lá pra fazer o papel de perguntar. E perguntar de forma consistente. Esse é o papel do jornalista. Gente, falando em pergunta agora, a gente recebeu no @opinagalo_, que é o nosso Twitter, é uma pergunta do Dirceu Neto. Obrigada, Dirceu, pela pergunta. Ele perguntou assim: grande Dirceu. Vale a pena continuar com o Levi? Ou é melhor continuar com a trocação de técnico a cada 4 meses? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas se alguém quiser dar aí um parecer geralzão. Fala aí, Felipe. Vale a pena. Se vale a pena continuar com o Levi, ou se tem que trocar de técnica a cada 3 meses, tem valor? 4 meses. Não pode trocar de técnica a cada 4 meses. É o que a gente está fazendo. Mas a avaliação do trabalho do Levi, ela tem que seguir, a diretoria tem que fazer, tem que pensar, é isso que a gente vai querer para a temporada? O que o Levi vai nos dar? Será que ele vai conseguir fazer um time consistente defensivamente? Será que ele vai conseguir fazer funcionar esse esquema? O que o Levi precisa? O que está faltando? Acho que tem que ter essa avaliação do Levi, né? Se é isso mesmo que o Atlético quer até o final do ano. Se o Atlético entender que não está bem, que não vai funcionar, que o trabalho do Levi não vai render, não tem por que não trocar. Acho que não existe essa regra, não pode trocar de técnico. O que você não pode fazer é contratar sem convicção, sem saber o que você quer para o time. Isso não pode acontecer, mas na minha opinião, eu acho que pode dar mais um pouco de tempo pro Levi e deixar agora que a Libertadores vai dar uma pausa, vai ter só Mineiro, né, vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar o time, né, e ver. Se não render, se não o time vê que o time não vai evoluir, troca. Mas aí na troca você vai ter que buscar um treinador que você vai ter convicção, que você vai ser compatível com o elenco que você tem, com o que você pode melhorar o elenco. Essa que a diretoria tem que fazer. Tem um trabalho sério no futebol, não o que tá acontecendo agora. Mais uma pergunta aqui do João Batista. Ele perguntou assim: atualmente o Levi representa o DNA atleticano? Isso aí deu polêmica, hein? Stefano, você quer falar? Complicado. Eu acho que não. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o DNA que ele tá dizendo é o DNA das conquistas, certo? De conquista de forma de jogar. De forma de jogar aquele galo doido. É isso que eu queria entender também.
E que se for. Gente, vai pelo coração de vocês. Não, se for de jogar, com certeza não, porque ele tá escalando o time com 3 volantes. Antes, no começo da Libertadores, podia até ser, tava com 3 atacantes, que negócio. Igual o Galo na Libertadores de 2013, fazia muito gol, mas tomava muito gol. Tava mais um pouquinho parecido, mas também a qualidade do time também não ajuda muito também. Felipe. Se for DNA de jogo, não. Que DNA que o Atlético tem de jogo? É o Galo doido? A vida toda foi Galo doido? É mais difícil. Esse tema é um pouco difícil de responder, confesso. O DNA que eu entendi da pergunta foi Cuca e Levi 13, 14 e um pouco de 2015 foi um time agressivo, né, que conquistou títulos. Hoje, 5 anos depois, o mesmo Levi não faz o seu time ser agressivo e o time também não produz ofensivamente absolutamente nada. Então assim, hoje, o Levi de hoje não representa nenhum DNA do Atlético campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Agora, o Levi tem o DNA dele no Atlético. Ele, se eu não estiver enganado, ele é o segundo ou terceiro técnico que mais dirigiu o clube, né? Então, é o terceiro, né? Então assim, tem isso. Mais alguma participação, mano? Eu vou responder essa pergunta de uma forma um pouco mais objetiva e sem devanear muito pelo significado de DNA atleticano. Hino do Atlético, o Vicente Mota, expositor do hino, ele deixa bem claro: jogamos com muita raça e amor. O DNA do atleticano é isso. Nós somos o Clube Atlético Mineiro e nós jogamos com muita raça e amor. O estilo Galo Doido, ele não surgiu em 2013, surgiu em 2014. O estilo Galo Doido, ele surgiu quando o Galo Doido surgiu e o Galo só ficou doido por causa do estilo. Então, é uma coisa assim, não foi o Galo que ficou, não foi o doido que gerou o Galo, foi o Galo que gerou o doido. E não sei se eu fui muito clara nessa colocação, mas a questão é, o que o atleticano quer do Atlético é que o Atlético jogue com muita raça e amor. E isso, atualmente, em 2019, não está acontecendo com o time de Libertadores do Levir Cup. Por quê? A gente tem que lembrar que o Levir treina o time que está jogando no campeonato estadual, o time que é líder do campeonato estadual. Aí vai me falar, mas é porque o estadual tem um nível muito mais baixo, a Libertadores é internacional. Eu sei, não precisa me explicar, mas o time que está disputando o estadual também tem uma qualidade técnica inferior ao time que está disputando a Libertadores. E a gente tem jogadores como Alejandro, como Vinícius, o próprio Guga, que para mim é indiscutivelmente titular, que estão jogando com muita raça. Então, são jogadores, o Atlético que eu vejo no Mineiro tem o DNA do Atlético, é o time que busca vencer, o time que não desiste. A gente ganhou o jogo lá em Patrocínio no último minuto da prorrogação, com um belíssimo passe de Natan, que não desistiu da jogada, o Guga que dominou assim espetacularmente e o Alejandro que finalizou. Então, o time do Mineiro de Levir Cup tem o DNA do atleticano. O time de Libertadores tem 3 volantes, não tem DNA nenhum. E o Natan volante, não esqueçam disso. Fora das 4 linhas. A Lecoq Sportif, todo mundo sabe, é uma empresa francesa. Ela foi fundada há 2 séculos atrás, em 1882. Então, tradição é uma coisa que a gente não precisa nem cobrar de uma empresa que já está há tanto tempo no mercado assim. Mas eles só foram ficar mais famosos, assim, registrar a marca deles mesmo em 1948. A gente vê que é bem mais recente. Eles começaram produzindo material esportivo, só que eles produziam para ginástica e ciclismo na maioria das produções dele. Mas também eles patrocinaram futebol, basquete, tênis, rugby e rally. O slogan deles, que é sensacional, é a marca dos campeões. O Galo sempre foi a marca visual deles, o Galo dentro daquele triângulo. O triângulo veio primeiro e o Galo foi inserido quando registraram o nome em 1948. Uma curiosidade, falando um pouco do Galo, o nosso Galo é o Galo Carijó, inspirado nas rinhas de galo que aconteciam, onde o Galo Carijó
era um galo forte e etc. E o galo da Lecoq, ele é inspirado no galo gaulês, que é um símbolo nacional da França, da região que hoje tá a França, a Bélgica e aquela galera lá. A Lecoq, ela tem uma presença muito forte na Europa. Hoje são 100 lojas que eles têm lá em território europeu, né? E eles têm uma parceria muito forte com o Japão e a Coreia na Ásia. Inclusive, eles têm uma parceria com a Peugeot. Então, eles têm um modelo de tênis que é um modelo de Peugeot. Só uma curiosidade inútil mesmo. Na década de 80, eles patrocinaram uma galera aqui no Brasil. Eles foram patrocinadores do Atlético Paranaense, do Sport, do Fluminense, do Inter, do São Paulo, do Ferroviário do Ceará e do Paraná, mais recente, em 2003. O resto tudo na década de 80. Eles também chegaram a patrocinar a seleção argentina, ou seja, Maradona vestiu camisa da Lecoq Sportif. Hoje... Se eu não estiver enganado, o Cruyff também. O Cruyff ou o Platini, um negócio assim que eu vi. Tá. Ela já teve no peito de muita gente importante, né? Essa nova fornecedora do Galo. Voltando, né, para o presente, hoje a Lecoq, além do Galo, patrocina outros dois times, o Saint-Étienne e o Fiorentina. As camisas, o que eu posso falar das camisas, né? Depois a gente solta lá no Twitter as imagens. A camisa do Saint-Étienne, ela é verde comum, tem a gola polo e pelas fotos parece que tem um tecido mais poroso do que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro, que a gente está muito acostumado com o dry fit. Pode ser a questão da foto, pode, mas por ser uma camisa mais, não sei se eu posso usar social no ambiente esportivo, mas por ser uma camisa mais polo e etc, eu acho que o tecido é um pouco diferente e a torcida pode esperar essa diferença. Talvez também, Malu, a questão do clima lá, né? Porque França, esses países da Europa ali tendem a ter um clima diferente do nosso. Então, eu acredito que o material também possa ter uma interferência nisso. Pode influenciar. Aí fica aquela questão, né? Se realmente a suposição do clima é muito boa, se realmente eles estão acostumados a produzir camisas nesse material, eles vão trazer para o Brasil no mesmo material ou eles vão tentar um material aqui do Brasil, seja dry fit ou qualquer outra matéria-prima que a gente tem aqui na produção de camisa, que eles julguem ser melhor. Então, o Saint-Étienne é isso, eles têm uma camisa verde, toda verde, com os detalhes em verde também, umas costuras, né? Porque o verde é o mesmo. Na região da cintura, eles têm uma camisa branca, a segunda camisa, que é branca, toda branca, com os detalhes em verde. Essas rajadas do lado são verdes. E eles têm uma camisa preta, tem os mesmos detalhes em verde da branca. Então, são 3 uniformes para o Saint-Étienne. Eu achei o uniforme deles bem bonito, pra ser sincero. Assim, eu não achei nada demais. Pra falar a verdade, falar assim, achei muito lindo, não achei muito nada. Eu achei comum, sabe? Uma camisa verde com detalhes básicos, um tecido que parece ok. Uma golinha bonita, que eu valorizo muito a gola nas camisas, mas uma camisa ok, não tem nada de espetacular, não. Já o nosso outro amigo, que é patrocinado não, né? Fornecido material esportivo para eles também, é a Fiorentina. A Fiorentina, ela já tem uma história muito melhor, que eu achei fantástica. Se eles fizerem alguma coisa desse tipo com o Atlético, eu vou pagar pau demais, porque é sensacional. O negócio é o seguinte, a Fiorentina, em Fiorentina, né, lá na Itália, existem 4 bairros, 4 distritos que eles chamam. E aí a campanha de lançamento do uniforme da Fiorentina foi 4 distritos, um coração roxo, violeta, né, que é a cor predominante da Fiorentina. Então, a Fiorentina, nessa temporada 2018-2019, não tem 3 uniformes, tem 5. A gente tem o roxo, que é o principal, que é toda roxa, com a golinha polo, né, o galo da Lecoq e o escudo da Fiorentina do outro lado. A camisa não tem nenhum outro detalhe adicional. Ela é só roxa, com a golinha polo e nenhuma costura a mais. Ela só tem um detalhe por dentro, que é uma saudação da Fiorentina mesmo. Tá tudo escrito em italiano.
e ela é silcada na parte de dentro do pescoço. Eu não vou arriscar meu italiano aqui, até porque eu não sei falar esse trem, não. Os 4 uniformes reservas, cada distrito desses 4 que eu mencionei, eles têm uma cor. Eles são representados por uma cor. Então, os bairros históricos são Santo Espírito, que é branco, Santa Croce, o azul, Santa Maria Novella, de vermelho, e o verde do San Giovanni. Então eles têm as camisas dessas cores que eu mencionei, branco, vermelho, verde e azul, com um traço lateral também na linha da cintura roxo, porque no final das contas os 4 distritos são uma cor só, que é a cor roxa. Eu vou tentar achar o lançamento das duas no Twitter. O vídeo do lançamento da camisa da Fiorentina é 100% sensacional, sem defeitos. Então, assim, minha expectativa. Vendo a camisa do Saint-Étienne, eu não acho nada. Eu acho que vai ser mais uma camisa que vai ter as listras normais, do jeito que a gente está acostumado a ver. Vai ter o número atrás, do jeito que a gente está acostumado a ver. Vai ter os calção sem nada de demais, assim. Vai ser só um uniforme normal que a gente está acostumado. Agora, se for de acordo com a Fiorentina, a gente pode esperar muita novidade em relação à expressão, sabe? Talvez estampas, porque o Galo não foge muito do preto e branco, né? Então, talvez estampas. Eles têm, nessas camisas, cada uma é estampada com o símbolo do bairro, né? Do distrito. Então, tem uma cruz, tem um sol, são coisas muito bonitas. E então a gente pode esperar alguma coisa nesse nível. E assim, não sei, eu tô bem dividida, porque a expectativa de um lado é muito alta e a do outro é bem comum. Mas de qualquer forma, eu acho que essa sacada da Lecoq e o Galo foi muito legal, porque a gente vai ter 2 galos na camisa, né? O gaulês e o carijó. Então, eu, como boa atleticana otimista, eu quero muito que dê certo essa parceria. Tomara que eles consigam fornecer o material para nossa torcida, né? Porque comprar, eu tenho certeza que a gente vai. E o interessante é que, segundo, tem uma reportagem no jornal L'Equipe, né? Que um dos diretores, ou o diretor da Lecoq fala, que foi o 7 Câmara que procurou eles, né? Questão da identidade. Ele até fala num trecho da entrevista que o presidente procurou eles por conta dessa identificação do Galo. Ou seja, isso aí também é um ponto positivo para a diretoria, né? Procurar realmente parceiros que se identificam com o clube, até para fomentar, querendo ou não, a parte consumidora do torcedor, né? Então, assim, é muito importante isso, e foi um detalhe interessante que eu notei na entrevista, que foi reproduzido aqui no Brasil por algum jornal que eu esqueci o nome. Fora pensando na questão de marketing, igual você estava falando, a gente tem 4 grandes marcas que usam o Galo. E claro que é o nosso Galo. Se vocês procurarem, por exemplo, Clube Atlético Mineiro e Galo nas pesquisas, a marca Galo vale muito mais do que a marca Atlético Mineiro, justamente por causa dessa identificação que a gente tem com o animal, né, o Galo, e tá presente no nosso hino, tá presente no nosso uniforme, tá presente nas nossas redes sociais. Então, assim, a nossa marca como Galo cresceu muito mais do que a nossa marca como Atlético Mineiro. Então, sim, por isso que eu falo que é uma boa sacada do 7 Câmara de juntar os 2 galos. O outro galo é o galo da Lecoq, né, que é uma marca de material esportivo, tênis, etc. Eu esqueci de mencionar que eles patrocinaram muito tempo o Tour de France, que é a maior competição de ciclismo, né, que tem mundial, e eles patrocinaram muito tempo essa corrida. Então, assim, o Galo na Lecoq também é uma coisa muito forte. O outro time é o Tottenham, na Inglaterra, que também tem como símbolo um galo, e o outro é a seleção francesa, que a gente pode ver esse apelo pelos franceses pelo galo. É uma coisa cultural, histórica. A simbologia é diferente. Para nós, o galo significa a raça, né, a força. O Vingador também vem desse galo. E os franceses, eles usam como proteção e coragem. Então, é uma sacada de marketing que eu vejo assim,
A gente tem um país que tem como símbolo o galo. A gente tem uma marca forte na Europa que tem como símbolo o galo. Juntar isso com o galo da América do Sul, isso pode ser muito benéfico para a nossa marca, para o Galo como Clube Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho a decisão até agora, né, que eu não vi nada, não vi material, não vi distribuição, eu acho muito certa e só o tempo dirá se ela foi realmente tomada, a decisão certa foi tomada quando a gente vê se o material tá chegando na loja e se tá durando no nosso corpo, né? Sim, e até a questão do consulado do Galo também na França, é um consulado importante, então assim, o Atlético fez essa aproximação com essas torcidas, né, em outros países, então assim, isso também aproxima, pode facilitar a integração da empresa também no país, então assim, é uma coisa muito interessante. Ô Stefano, você tem uma notícia quente pra nós que você soltou no Fala Galo? Diz pra nós aí sobre o Jobson. E conforme eu apurado pelo Fala Galo, o Jobson, volante do Red Bull Brasil, está um pouco mais distante. Por visto, mais um jogador do Atlético perdeu pro Santos. Pra variar, né? Já não basta o nosso lateral esquerdo. Ô Felipe, encerra pra nós aí. Expectativa do ganhar da América, que é o Campeonato Mineiro, manter a liderança e ver se o Levi melhora o time, né, pra Libertadores, que é só no início de abril. A expectativa, mantendo o Levi, né, essa diretoria vai manter o Levi. Expectativa de melhorar o time, com 2 ou com 3 volantes. Né? A gente quer ver um time equilibrado, um time melhor em campo. E essa é a expectativa, não tem nada perdido ainda não. Malu, último destaque. Gente, então vamos com a hashtag da semana. A hashtag da semana vai ser Patrick Febril. Então façam seus comentários, falem pra gente o que vocês acharam e mande suas perguntas através da hashtag Patrick Febril, que é a nossa hashtag da semana. Bom, a hashtag dessa semana é essa, simplesmente pelo seguinte: se você acha que tá com falta de oportunidade, imagina o Guga, que mesmo o Patrick com febre não foi escalado. Muito obrigado e até a próxima. Opina Galo! Opina Galo!